Estamos agora realizando um evento dentro da disciplina do Instituto de Ciências Sociais, né, bacharelado e licenciatura, a disciplina intitulada Práticas de Extensão em Ciências Sociais 1. Nós temos a honra de ter presente 2 representantes de movimentos sociais e a coordenadora do evento sou eu como professora, mas nós temos a equipe organizadora. Magda, agora eu passo a palavra para você e aí vamos continuar. Boa noite. Muito espaço, né? Acho que é um evento muito importante, não só para a gente como aluno, mas para a comunidade. A gente que é da comunidade que foi vítima, né, está sendo vítima de todo esse dano provocado pela atividade de mineração, então é muito importante. E o nosso tema, né, a gente traz como tema Braskem, conflitos socioambientais e a participação de bases comunitárias, onde a gente tem a participação de 2 líderes comunitários, né, temos aqui a presença, e quero agradecer a presença do Alexandre, do Fernando, né, como representante de 2 bairros afetados, que foi o Pinheiro e o Bom Parto, né? E agradeço a presença desses 2 representantes, mas também agradecer a minha equipe, né? Que é formada pelo Alisson, pela Jennifer e pela Poliana. Né? Quero passar a palavra para o Alexandre, depois para o Fernando, e alguém do grupo, se quiser também falar alguma coisa, e a gente prossegue. Magda, você gostaria de fazer alguma pergunta ou direcionar a fala para algum aspecto específico do seu trabalho? Eu queria saber, com relação à sua organização, se esse discurso do ambientalismo ele está presente, se é uma pauta, enfim. Mas acho que é para os 2, acho que vão para os 2, direcionada para os 2, se é uma pauta presente, né, em cada organização. Bom, vou fazer uma apresentação breve. Magda, obrigado pelo convite, parabéns por estar estudando essa temática e estar provocando o debate. Acho que a universidade está cumprindo o seu papel. A gente, inclusive, reclamava em vários momentos da ausência da Universidade Federal de Alagoas e de outras universidades ou faculdades aqui de Maceió, né, na discussão e no debate desse que é o maior crime socioambiental do mundo na área urbana. Tá? Então, parabéns para vocês, parabéns para a professora também, que está ajudando a direcionar esse trabalho. E eu vou fazer uma breve apresentação, né? Assim, eu tinha 3 empresas no bairro do Pinheiro. O movimento começou a cair vertiginosamente, a gente não entendia direito, e aí a gente viu que era o medo das pessoas de frequentarem o bairro quando o problema da Braskem veio à tona, ainda em 2018. Para vocês terem uma ideia, ainda em fevereiro de 2019, antes sequer da Braskem ter sido responsabilizada, os nossos negócios já ficaram no bairro do Pinheiro, na principal ali, que era a Rua Belo Horizonte, pertinho da padaria, que acabou de fechar, fechou agora em dezembro, a padaria do Disseu Buarque, da Cláudia. Disseu foi nosso vice-presidente da associação. E aí, na época, a gente sentiu necessidade, né, porque o discurso das autoridades, da maioria das pessoas, era muito voltado para os moradores, e nada mais justo, né, a maioria da população afetada, e assim, havia um esquecimento no discurso de como o problema da mineração estava afetando também as atividades econômicas. E aí a gente sentiu necessidade de criar um lugar de fala, né, de criar uma associação. A Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro foi criada em 12 de fevereiro de 2019, né? Praticamente no mesmo mês as minhas 3 empresas foram obrigadas a sair do bairro, e hoje, quase 4 anos depois do terremoto e 3 anos depois que a gente saiu, nós ainda não recebemos a indenização. A gente segue, uma das nossas empresas foi obrigada a fechar, né, porque que ficou inviável. E nós seguimos numa luta meio insana, né? Porque é você lutar contra uma empresa que é a maior petroquímica da América Latina, é uma empresa que tem na base, né, o modus operandi da mineração,
E a mineração ela não faz nada além de criar um próprio padrão, a parte das leis, a parte da democracia, da sociedade, da civilidade. O negócio dela é explorar, lucrar, massacrar e depois pagar muito pouco pelos danos ambientais, sociais, econômicos que ela faz. Então, a nossa luta começou na Associação dos Empreendedores muito mais corporativa, né, lá no início e tal, mas o problema foi se estendendo de maneira tal que a gente começou a ter uma atuação mais ampla, como, por exemplo, ainda em 2020, no início da pandemia, nós ficamos sabendo de uma nota técnica que foi escondida pelos Ministérios Públicos, pelas Defesas Civis, pela Agência Nacional de Mineração, e numa live nós denunciamos, e essa nota técnica dizia que não poderia ter áreas ilhadas, áreas como as áreas do Pinheiro, que estavam ali no meio do mapa de risco, ilhadas, áreas de Bebedouro, algumas áreas também do Bom Parto, ali do Alto do Céu, né? Assim, a atuação foi se estendendo um pouco mais, e a gente também ajudou um pouco o pessoal da Vila Saém, da comunidade dos Flechais de baixo, Flechais de cima, Quebradas, Marquês, em algumas lutas também. Enfim, a gente está aí, né, nessa pegada dura, porque a gente tem que sobreviver, tocar os negócios, tem que se virar 2 vezes mais aos 50 e poucos anos por conta de um problema que não foi nosso, né, de uma empresa que obteve todas as licenças para cometer os maiores absurdos técnicos, geotécnicos e fora de qualquer norma internacional de segurança, perfura o nosso solo, explora o subsolo de áreas densamente povoadas, provoca a expulsão dessas pessoas, das empresas, dos trabalhadores, e é tratada como se fosse a mais perfeita empresa do mundo nessa área, está com todas as regras, entre aspas, de compliance sendo atendidas, porque fez acordos com os ministérios públicos e defensorias, seu lucro aumenta vertiginosamente depois dos acordos, enquanto que nós, vítimas, todos miseráveis, aqui não tem distinção, pode ser gente do Mutange, do Bom Parto, do Pinheiro, do Bebedouro, dos Flechais, da Fernandes Lima, somos todos miseráveis diante dessa gigante da mineração que comanda paralelamente o nosso estado e a nossa cidade. Enfim, respondendo a sua pergunta, eu tenho que ser bastante honesto com você. O tema ambiental, mesmo de proteção da natureza, não é uma pauta principal da nossa associação, embora a gente sempre denuncie os 17 hectares de mangue, né, que afundaram junto com as minas. A gente denuncia que se for uma imobiliária, uma empresa que tirar 5 metros de mangue, o dono é preso e é uma prisão inafiançável, ou seja, você só sai depois que é julgado. E a Braskem destruiu 17 hectares de mangue e não tem ninguém preso. Tá? Então é uma coisa assim, completamente surreal, né, que a gente está vivendo, né? Um processo de adoecimento coletivo, um processo de expulsão, de apropriação de bairros que depois vão se transformar, com certeza, num segundo objeto de lucro da Braskem, que é a reurbanização disso quando as minas forem estabilizadas. Então, em linhas gerais, é isso, e eu fico aberto para responder as perguntas que vocês fizerem. Obrigado, Alexandre, desculpa. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente passa para Fernando. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Espero que estejam na paz de Deus. Eu vou ser um pouco mais sucinto no que se refere a esse caso tão emblemático. Nós lutamos em 2 frentes. Primeiro, para que haja, para quem relocou, que haja justiça no que se refere a indenizações.
Tanto é que nós não nos prendemos à justiça brasileira. Nós estamos com ação fora do Brasil, na Holanda, que agora em maio vai ter a decisão judicial, que caso seja logrado o que nós estamos buscando, pode ser extensivo. Eu estou trabalhando em tópicos porque tem um pouco mais de coisas a passar. Então, essa é uma das ações. Todos os ministérios, todas as searas judiciais, nós entramos com várias ações, entendeu? Infelizmente, é meio blindado a situação, no caso de quem relocou, de quem ainda não foi indenizado, e quem foi indenizado que não é o justo. Então, nós trabalhamos muito nessa frente. Passando para uma outra seara, que é a segunda, que eu considero que é similar ou pior do que porque quem relocou está tentando recomeçar, não se sabe se logrou isso, mas está tentando recomeçar a sua vida de outra forma, em outro local. A maioria não temos um mapeamento de como está a situação. É de quem ficou, de quem vive na borda, de quem já era a política pública em si, ela era ausente. E descobrimos que o alçapão tem um fundo falso, que é pior do que o que nós pensávamos. Para piorar essa situação, veio uma pandemia. Ou seja, 30% do bairro ele foi relocado, mas 70% ainda está aqui. A subsidência está mais forte do lado do Bom Parto do que do lado de Bebedouro atualmente. Isso através de estudos já comprovados. Vocês vão ver no filme que a situação em si ela é geral, caótica, é uma coisa surreal, como o próprio Alexandre falou, é uma coisa que não há precedentes, que infelizmente a comunidade de Maceió, de Alagoas e do Brasil em si, ela não tem noção do que está acontecendo dentro da sua própria casa. Isso independente de qual bairro a gente está falando, porque são bairros distintos, com realidades distintas, mas com o mesmo sofrimento. O Pinheiro, mesmo sendo classe média alta, sofre do mesmo jeito que tem a Belo Horizonte, que não saiu ainda. Tem pessoas que não receberam, tem pessoas que morreram, aguardando uma posição que até agora não veio. Conforme até o próprio Alexandre aí já tem empresas que já... Eu falo como microempresário, eu falo como morador e falo como líder comunitário. Eu trabalhei no turismo 35 anos, eu depositei tudo que eu ganhei em empreendimento, em compra de casas, de aluguel, alguma coisa, e você, de uma hora para outra, você vê tudo de chão abaixo. Aí, como na posição de líder, a gente vê as pessoas passando fome, as pessoas morrendo socialmente todo dia, psicologicamente morrendo diariamente. A condição subhumana ela se agravou, é superlativa. Então, é um canal, cada canal que a gente acha, de levar essa informação para que, de alguma forma, seja pressionado a vir alguma justiça em relação a tudo isso, tem hora que cansa. Tem hora que a gente chega aqui e simplesmente você desaba. Porque você vê as pessoas chegando à sua porta, não sabe se vai sair, se vai ficar. A Defesa Civil é omissa. Nós estamos tentando o que restou do bairro reacender. A prefeitura é a pior coisa que existe. O governo do estado é ausente total. Para vocês que vão pensar em votar, em campanhas, etc., olhe quem está do lado da gente, olhe quem está do lado do povo. Porque o que estão fazendo com a gente é um genocídio social. O que estão fazendo conosco é total ausência de sensibilidade. Nós temos áreas aqui, quem ficou é assaltado diariamente. Quem ficou é sem iluminação, porque já roubaram os fios,
roubaram as luminárias. A prefeitura tirou o único canal que nós tínhamos de extravasar. Tínhamos um projeto dentro da própria CEMED, no ginásio Tenente Madalena. Ela nos expulsou e transformou o ginásio, que é ponto e rota de fuga, em depósito de lixo. Eu estou tentando traçar mais ou menos o quadro que nós nos encontramos durante e o posterior à área limitada. A gente se uniu, a gente está junto com o pessoal do Flechal tentando fazer a mesma, porque estão isolados socialmente. Quem tem negócio está quebrado. Pessoas perderam o emprego em decorrência da pandemia, em decorrência de tanta situação, e hoje a gente está se vendo nessa situação. Infelizmente, as pessoas ainda acham que em outros bairros, bichinhos dele, tadinho. Não é tadinho, não, a gente está morrendo. Se vocês que estão se formando, que vocês estão com a visão, às vezes até utópica da situação, venham conhecer as comunidades. É pior do que qualquer coisa. Nós temos 300 milhões no Conselho Gestor, que até agora não foi gasto R$1, porque todo mundo tem os seus afazeres e faz uma reunião por mês. Tem 300 milhões parado, que pode ajudar pessoas que estão sobrevivendo. Nós temos mais 198 milhões para ações socioambientais, que não saiu R$1. A prefeitura, o Estado, estão inertes, estão omissos. E eles estão deixando, cada dia que passa, pior. Essa semana nós teremos aqui a propagação em rede nacional da nossa situação, porque estão esquecidos pela mídia local. Porque para a Gazeta não é favorável colocar isso, porque atinge Fernando Collor e atinge o prefeito. Ou seja, a gente quase não tem canal para que seja divulgado. Se não for nas nossas redes, as pessoas acham que está tudo parado, e não está. Quando Magna me procurou, ela entrou de uma forma e saiu de outra. Ela entrou no bairro de um jeito e saiu de outro. Porque não foi só aqui. Porque ela conhecia por falarem. E olhe que ela está numa área também de realocação. E foi isso que a gente abraçou. Foi uma porta. Foi uma porta de dizer que a gente precisa mais do que nunca. As entidades estão omissas, como o próprio Alexandre falou. A UFAL, para vocês terem ideia, para resumir essa história, teve uma reunião na UFAL onde estavam discutindo a nossa vida, mas nós não estávamos lá. Mas era sobre nós. O que é que se discutiu? A formação de um comitê, sei lá o quê, para chegar e contemplar cada morador com a posse legal. Meu amigo, já saiu todo mundo. A gente conseguiu lá atrás a condição da favela, que ninguém tem documento, de fazer recibo de compra e venda, documento, e a maioria saiu dessa forma. Aí você vê um CNJ ligar para fazer uma live achando que vai abafar com você. E você vê que tem tanta coisa que não se pode jogar para debaixo do tapete. Você imagina um favelado de barraco pagar R$ 1.500 de IPTU, quando há uma lei que diz que não é assim. E a prefeitura está metendo a mão no bolso das pessoas. Então, o que eu quero passar com isso, e posterior vocês vão ver o filme, que vocês são formadores. Vocês têm a força que nós precisamos. Então, tem gente sofrendo processos judiciais por brigar, por gritar que não é assim, que precisamos. E temos um pastor que está recebendo, temos um padre que está sendo processado, temos N pessoas que estão sendo processadas por gritarem por socorro.
Então, quando vocês falarem dos bairros afetados, levem essa carga emocional que a gente está deixando para vocês aqui, porque é pior do que se fala. Então, essa é a nossa apresentação. Estou aberto também a qualquer pergunta que se queira. Magda e as meninas conheceram um pouco mais da realidade na carne, que chegaram para fazer um podcast e terminaram fazendo um filme. E não é só o Bom Parto que está sofrendo. São todas as pessoas dos bairros. A forma de cada um brigar pode ter uma certa divergência, mas o objetivo vai ser só um. Então, é isso. Bom, agradeço, Fernando. E, sim, acho que é importante destacar, né, a simetria das relações, né, entre a comunidade afetada, a empresa, né, que é a causadora dos danos, e o poder público, né? E muito, muito, muito boa a sua fala, Fernando, agradeço muito. Professora, quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Eu gostaria de agradecer, não é, as falas, a participação de vocês, e acho assim muito impressionante e muito positivo esse trabalho dessa equipe, porque consegue reunir diferentes representatividades, não é, de segmentos de Maceió, né, dos bairros que estão sofrendo essa grande injustiça, né? Na realidade, é uma injustiça muito grande o que está acontecendo e o que vem acontecendo há tantos anos, e uma omissão do poder público em todos os níveis absurda, né? Então, a gente fica muito, assim, eu fico me sentindo muito gratificada de, pelo menos, a gente conseguir. Essa é a segunda vez que eu estou ministrando essa disciplina, e continua a temática Braskem presente, porque tivemos também um outro vídeo anterior que também traz uma abordagem desse problema. E é um problema tristíssimo, porque a gente sabe, é contínuo, é um problema contínuo e acumulativo, porque os problemas vão se agravando cada vez mais, né? O sofrimento vai aumentando. Então, eu acho assim, é uma oportunidade muito boa de dar visibilidade e chamar atenção para isso, né? Para esse problema, com diferentes vozes. A instância jurídica, ela prevalece, né? A gente, durante a nossa pesquisa, a gente teve no Teatro Gustavo Leite, onde houve o ato de resistência, denúncia e capacidade organizada, né? Tivemos também no ato de luto e de luta do dia 13/12, onde houve uma interação de outros movimentos sociais que interligam as pautas de outros grupos de interesse, além de contar com a presença de moradores de alguns outros bairros atingidos. Esteve presente também movimentos sindicais, né, dos ferroviários e da educação, integrantes de partidos políticos, artistas, integrantes de movimento dos trabalhadores rurais sem terra e representantes de entidades religiosas. Então, assim, a gente nota que não só está havendo um emergente movimento contestatório, né, como também os impactos causados a partir da atividade de mineração, ele acrescenta os níveis de desigualdades socioambientais que atingem diretamente zonas periféricas. Hoje a gente vê regiões que estão sendo extintas do território maceióense devido aos impactos provenientes da atividade de mineração, da extração de salgema. Então, assim, a gente vê aqui como é o caso da região do Farol, aqui a comunidade do Cafumbá, né? Mas a gente tem o caso do Bom Parto, a comunidade do Vale do Mundaú, mas não só, também aí as comunidades do Mutange e de outras zonas periféricas, como existia ali no bairro do Pinheiro, não sei se é a comunidade do Bolão, mas enfim, do Borrachão, alguma coisa assim, não me lembro, mas que existem zonas periféricas nesses bairros que estão sendo extintas, que é preciso ser falado, né? Mas está havendo discussões, né?
Eu acho que isso é muito relevante de deixar, né? Magda, Aberto, assim. você permite que eu ajude a complementar a resposta sobre a participação da universidade? Eu escrevi recentemente, foi até uma moção no Conselho Estadual de Saúde da Mulher, e também escrevi um artigo sobre a institucionalização da barbárie e o modus operandi de silenciamento das vítimas, de apagamento da existência. Então, não são apenas os imóveis e as moradias e negócios dos 5 bairros afetados que estão desaparecendo. Através de um processo contínuo de silenciamento, a Braskem consegue apagar a dor, as estatísticas. Então, uma coisa que me preocupa demais é porque, até hoje, não ter a Universidade Federal de Alagoas, as outras instituições de ensino e os órgãos de governo na área de saúde, na área de economia, na área social, não se organizaram para fazer pesquisas para coletar dados reais. Então, nós não sabemos, por exemplo, quantas pessoas, quais são os dados epidemiológicos de adoecimento de toda essa população em seus diversos níveis, do Bom Parto, do Pinheiro, do Farol, do Mutange, da Gruta do Padre, do Bebedouro, da Viraçaim, do entorno, da borda do mapa, não só lá no Bom Parto, mas também entre a Belo Horizonte e a Fernandes Lima, entre o Hospital Portugal Ramalho e ali aquele entorno dele, na Vila Saém, na Marquês, nos Flechais. Então, como é que esse pessoal todo, essas 60 mil que estão saindo, mas também as 20, 30 mil que ainda estão na borda do mapa, estão adoecendo? Que doenças estão prevalecendo acima da média da região do Farol e da cidade de Maceió? Né? Quantos infartos, quantos AVCs, quantas doenças autoimunes, quantas depressões, síndrome de pânico, quantas doenças não estão acometendo muito acima da média, sem que isso esteja sendo documentado, estudado, pesquisado. Isso eu não tenho dúvida que não é por acaso, né? Assim, nós buscamos a universidade em alguns momentos e nós tivemos nãos sistemáticos. Nós buscamos o curso de Direito, o curso de Economia, o curso de Contabilidade, para nos ajudarem a validar uma metodologia alternativa para poder calcular os danos que empreendedores informais tinham, que empreendedores formais que funcionam com certa informalidade tinham, e se negaram a fazer isso porque achavam que tinha que fazer tudo dentro da absoluta lei. Aí eu disse, gente, a Braskem agiu de modo completamente ilegal. Teve licenças ilegais, operou de modo ilegal, usurpou os bairros, e vocês querem andar dentro da caixinha e se negam a nos ajudar, e se negaram. Tá? Então a gente não conseguiu. A Associação dos Empreendedores queria definir critérios que fossem universais para poder facilitar a negociação do empreendedor informal. Do ambulante, do vendedor de cachorro-quente, do feirante do mercado, do pescador e tudo. A gente queria que a universidade nos ajudasse nisso. E isso foi negado. Né? A gente cobra da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, pesquisas para poder ter políticas públicas para poder amenizar essa dor que o Fernando se referia aí, que é generalizada e que vai muito além da dor do sofrimento econômico, é uma dor existencial e que se manifesta fisicamente, que se transforma através das reações psicossomáticas em adoecimento real, né? Então, assim, eu fico impressionado como a faculdade, as faculdades e as universidades estão fora, então vocês estão cumprindo um papel importantíssimo ao romper essa bolha. Nós participamos recentemente de um seminário de Direito do FDA, né? Para a gente participar, foi 3, 4 dias negociando, porque ia ser, como o Fernando disse, estavam discutindo a vida da gente sem nos ouvir,
Isso é inadmissível, eu não admito mais de forma nenhuma. Ninguém tem um lugar melhor de fala para falar do Bom Pato do que ele, do que o Fernando, ou a gente para falar dos bairros do Pinheiro, dos empreendedores, porque a gente estuda, ouve, conversa, negocia o tempo inteiro sobre isso. Então, eu acredito que, historicamente, a universidade tem uma dívida com esse, que é o maior problema geológico do mundo na área urbana, né, maior crime socioambiental, e é uma dívida multidisciplinar do curso de Direito, do curso de Economia, do curso de Contabilidade, do curso de Saúde, de Serviço Social, né, de Psicologia. O problema é muito mais grave do que se pensa. Por quê? Por que está silenciado? Porque não tem dados. Se não tem estatísticas claras, fica a minha voz sozinha, ou a voz do Fernando, ou a voz de outra liderança, falando, sem que você tenha um dado que diga assim, realmente, se não fizer alguma coisa, vai ser omissão e vai ser crime de responsabilidade do poder público. Mas como não tem nenhum dado, nenhuma estatística, nem nada, tudo está apagado. Então, esse processo de apagamento, de silenciamento da existência, é a terceira tragédia, né? Porque, assim, eu diria, outro dia eu estava falando que a primeira calamidade é moral. São os órgãos de fiscalização, como o IMA, Agência Nacional de Mineração, IBAMA, enfim, todos os agentes de fiscalização se corromperam de tal modo que a Braskem fez o que quis. Então, a primeira tragédia que precedeu a tragédia física, a tragédia geológica, é uma tragédia moral. A segunda tragédia é física, é o afundamento, é a subsidência, são as rachaduras e todo esse impacto que ela tem. E a terceira tragédia é a omissão e a falta de empatia, né? A gente vê os órgãos públicos omissos, né? Eu digo que o papel dos ministérios públicos, das defensorias, do sistema de justiça, a história vai cobrar isso, porque é uma das coisas mais escandalosas e vergonhosas que eu já tive notícia na minha vida inteira, né? E então a gente vê uma sucessão de tragédias, uma sucessão de calamidades, e tudo isso resulta em perdas absurdas, né? Então, no nosso caso, são 4.500 empresas nos bairros afetados, formais, mas pelo menos umas 2.000 pessoas ou empreendedores que funcionam de modo informal, né? Dos quais menos da metade, um terço, em torno de 1.800, 2.000 receberam, né? Passados quase todo o tempo do acordo, né? E quem recebeu, você conversa com quem recebeu porque está adoecido, porque está com a dor insuportável, quer virar essa página. E essa tem sido a tática da Braskem, né? Com a omissão e a conivência. Então, assim, eu diria que a universidade, finalizando a minha fala, tem uma dívida enorme com a sociedade, ou seja, a ciência, os professores, quem produz saber no nosso estado tem uma dívida grande e ela tem que ser paga antes que a história cobre essa conta. Então, tem estudos já acontecendo, acadêmicos, inclusive, dentro de uma linguagem acadêmica, de nível de mestrado, de doutorado e de monografias de graduação. Mas, assim, é necessário, pela urgência, pela gravidade da problemática, a gente ter a garantia de financiamentos de pesquisa voltados exatamente. E eu acho, e aí complementando essa falta de discutirem sem representatividade, né, uma falta de desenvolvimento de uma ciência, como a gente tenta realizar e como a gente está, na realidade, praticando com essa disciplina, uma ciência engajada, né, uma ciência onde haja uma sincronicidade, né, com a ação, com algo que faça sentido, que dê visibilidade. Eu acho que poderia passar para o Fernando. Eu vou um pouco de encontro a gente está cansado de teoria. Ou a gente vai na prática ou não funciona. Porque a vida se esvai hoje. Quando a universidade fecha as portas na nossa cara, é responsabilidade de quem está dentro abrir a porta.
Então, tem N formas. Por que eu não tenho condições, o Alexandre também não tem? A gente briga todo. Quando se quer, se consegue. Quando se quer, se briga. Quando se quer, conseguimos juntar. Então, o que está acontecendo há muito é a utopia dentro, fecha na caixinha e vão discutir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição, mas não dão um passo fora da universidade para dizer eu vou conhecer. Dê um exemplo bem prático agora, Magda. Ela está aí como testemunha, ela entrou de um jeito e saiu totalmente de outro. Entendeu? Então, é isso que a gente quer. Nós queremos, nós já passamos por todos os... Nós precisamos de ação. Precisamos que as coisas aconteçam e partem de vocês, de estudantes, de dizer, olha, existe um bairro que precisa que a gente conheça, que tenha dados. Tudo é movimentado em dinheiro, sim, mas nem tudo também pode ser dinheiro. Pode ser vontade. Eu vou lhe dar dados agora de hoje. Eu estou com casas aqui, 4 casas, fora da beira da lagoa, que está minando água. Começou no quarto de uma criança e agora já se estendeu pela casa toda. A Defesa Civil passou uma semana para vir e agora não sabe o que vai, aí está esperando a CPRM chegar. Enquanto isso, as pessoas estão morando. E aí eu tenho outra pessoa que ela não dorme de noite, chama-se Neide. Ela está pirando. Ela não pode ver a bolinha verdinha no meu zap, que ela vai lá, 3 horas da manhã. Ela está arrasada, acabada. A casa dela está destruída. Não dá para a gente ficar, volto a dizer, na utopia de a gente precisa hoje, a gente precisa socorro, é hoje. Entenda? É uma urgência de vida. A gente está brigando agora por vida. Porque o cansaço está vencendo a gente. É muito não que a gente leva. É muito não que a população leva. A gente não tem o respaldo da justiça brasileira. O que a gente tem é postergação de... Olha, todo mundo estava de recesso e a gente morrendo. E a gente esperando receber. Voltou-se agora. Os deuses magnânicos estão esperando o quê? Uma universidade que tem a preocupação e a diretriz de formar profissionais e pessoas, principalmente, nos disse não. O que é que a gente pode esperar dos alunos? A gente tem o SESMAC aqui. O SESMAC faz imersão aqui dentro da favela. Até hoje não chegou ninguém. A gente já pediu, a gente precisa de ajuda, dados que a gente colete, que a gente faça alguma coisa, um banco de dados, pesquisa. Não. Eles têm profissionais. Entendeu? Então, me permita, me desculpe essa alteração, mas é que tem uma hora que já... Então, é isso que eu queria acrescentar. Deixa eu colocar minha bateria, que está acabando a minha bateria. Magda, peraí, deixa eu pôr o meu óculos para conseguir ver direitinho aqui. Silvia, né? Silvia, deixa eu completar um pouco. Até agora, eu fui entrevistado pela Magda como estudante em Maceió. Foi a única estudante até agora que entrevistou a gente para uma coisa assim, que está dando o resultado agora. E por um professor doutor que estava fazendo a tese, que eu não sei o nome dele agora, mas ele me entrevistou e ele até pediu ajuda para desenvolver um formulário para as vítimas e tudo. E eu participei disso e depois eu não tive mais nenhum contato com ele. Ao contrário, eu tenho tido muito mais contato com mestres e doutores de fora de Alagoas do que daqui de dentro. Então, hoje, eu estou ajudando uma estudante de mestrado da USP, né, a fazer... ela mudou depois que viu um vídeo do Carlos Pronzato conosco,
Ela mudou a tese dela e inseriu o tema da Braskem. Ela trabalha na área de justiça restaurativa, tem usado os documentos que nós contestamos o acordo na justiça, os documentos que a gente contestou, a gente já fez apelo para o Ministério Público Federal, foi negado por todos os órgãos, depois que a gente fechou a Fernandes Lima e o Ministério e o MPF, a gente recorreu a Brasília. Essa briga jurídica está sendo estudada pelos alunos da USP, né? E está se transformando depois numa tese que tem o objetivo de construir uma nova forma de relacionamento com a comunidade nas disputas judiciais de grandes questões coletivas. Eu estou conversando com a mestre, uma pessoa que estava falando de Aracaju, que veio trabalhar na linguagem, como é que a linguagem da Braskem e das autoridades minimiza a dor e o dano que está se vivenciando aqui. E eu tenho visto muito mais gente de fora. Eu dei outro dia, eu participei de um vídeo de um estudante da USP, do curso de jornalismo da USP, veio a Maceió fazer esse vídeo e foi publicado. Então, assim, realmente eu vejo a academia fora do estado de Alagoas muito mais interessada do que a de dentro, por incrível que pareça. Agora, tem uma explicação. Isso eu digo. Eu já fui censurado pelo reitor da UFAL, no meio de comunicação da própria UFAL. Todas as vezes que nós procuramos um curso, uma entidade formal, a Braskem vai lá e propõe um acordo de cooperação técnica. Fez isso com as empresas júniores, quando eu tentei as empresas júniores para ajudarem as empresas da nossa associação. Hoje, a UFAL tem um acordo com a Braskem para as empresas júniores ajudarem as empresas que não têm uma gestão boa a cuidarem melhor da gestão, porque o problema é a gestão, não é o crime que ela cometeu, né? A gente procurou o Sebrae para nos ajudar, e a Braskem procurou o Sebrae e propôs 10 milhões de reais para fazer um acordo de cooperação técnica para ajudar as empresas. E eu disse isso para o Marcos Vieira, que é o presidente do Sebrae. Disse: Marcos, se você aceitar isso, eu vou denunciar publicamente você. Porque o Sebrae tinha que estar do lado das pequenas empresas da nossa associação, e não da Braskem, reforçando esse discurso mentiroso dela. Aí o resultado disso é que cortaram as minhas vias de comunicação com o Sebrae e preferiram estar junto com a Braskem, né? Nós tínhamos o MPT, que era o Ministério Público do Trabalho, nos ajudou muito no início, mas depois ela fez uma ação e transformou 3 bilhões de reais, 3 bilhões e 300 milhões, que era o tamanho da ação do Ministério Público do Trabalho, em 35 milhões, um acordo de 3 bi. E detalhe, esse acordo não contemplou os trabalhadores. Então nós continuamos, por incrível que pareça, os empreendedores no bairro continuam com os fiscais da Justiça do Trabalho fazendo penhora de bens de um problema que foi causado pela Braskem. Ao invés da Justiça do Trabalho pacificar isso e dizer assim: olha, todas as ações a partir de março de 2018 são ações que têm que ser pagas pela Braskem. Mas não, fechou um acordo michuruca, fajuto, propondo cursinho de graça para quem estava quebrado ou para quem foi demitido, e que não resolveu nada. Porque sem pacificação social não tem, sem o cara receber a sua indenização. Um amigo meu, agora o Disseu Buarque, da padaria Belo Horizonte, fechou de modo humilhante, sem a Braskem sequer liberar a verba, 2 anos depois do acordo. Então esse acordo é uma farsa completa. O sistema de justiça virou sócio da Braskem. Olha, tem uma outra pergunta para você, que é da Rita Higino, mas é sobre a questão dos empreendimentos. Existe algum plano de recuperação judicial especial para as empresas? Olha, é uma boa pergunta essa. Por incrível que pareça, nós, desde que lemos o acordo em janeiro de 2020, quando ele foi assinado, nós achamos que ele estava frouxo demais a favor da Braskem. Então, até agora, eu vou responder objetivamente, a gente já tentou costurar
um plano específico para isso, uma política pública para isso, e não tivemos guarida nem no governo estadual, nem no governo federal, nem no governo municipal. Né? Apesar de JHC ter sido eleito com essa bandeira, nos abandonou solenemente depois que ganhou e nos usou politicamente para ganhar a eleição. Então, o que nós conseguimos efetivamente? É muito pouco. A gente lutou para ter critérios justos de indenização e de uma maneira que a Braskem se responsabilizasse pelos danos, pelas verbas rescisórias, né, as indenizações trabalhistas, pelo lucro cessante, pelo dano material emergente, pela perda do ponto comercial, né, e pelos custos de reforma, porque isso permitiria uma recuperação de fato, mais do que qualquer outro. Então, os ministérios públicos nos negaram isso. Se o curso de direito estudasse a resposta do Ministério Público Federal e das defensorias ao nosso pedido de criação de critérios justos, vocês pensariam que eram meninos de segunda série respondendo numa brincadeira de direito, respondendo ao nosso requerimento. Né? Agora a gente recorreu a Brasília junto com o MUVB, e finalmente parece que Brasília está se mexendo e o CNJ marcou comigo uma audiência na próxima quarta-feira. Então, no governo estadual, nós conseguimos um decreto que isentou empresas com dívidas até 100 mil, do momento do fenômeno até outubro do ano passado, e deu 2 anos de isenção. Mas o decreto dizia que você tinha que ter uma regulamentação. Esse decreto foi assinado ano passado. Até hoje ele não foi regulamentado. Eu cobrei isso e fui muito bem recebido pelo Luiz Dias. Eu diria que no governo do Estado, a Secretaria da Fazenda foi o único órgão que nos atendeu decentemente, né? E soltou esse decreto, mas ele não está operacional. Nossos contadores estão reclamando que os processos para poder ter a isenção dos 100 mil, isenção não, a remissão, o perdão, de dívidas de 100 mil reais, até 100 mil reais não estão sendo aceitos, estão sendo indeferidos, porque o governo não regulamentou o decreto que ele mesmo fez. Nós cobramos isso. A Lei Municipal 6.900, que também, o decreto nós ajudamos a construir, a nossa associação. Depois, lá em 2019 ainda, antes da Braskem sequer ser responsabilizada, nós ajudamos a fazer a Lei 6.900. Essa lei isenta por 5 anos todos os imóveis dos bairros afetados que estejam no mapa. E a gente conseguiu, era originalmente que estivessem no mapa, a gente conseguiu no limite geográfico, no limite do abairramento legal. Isso foi uma conquista, porque também envolve até quem está na borda do mapa. Mas, pasmem, quem é que está se beneficiando dessa lei hoje? JHC, Rony Mota, do GGI. Sabe quem é? A Braskem. A Braskem está gozando da isenção de todos os tributos que nós conquistamos quando ela sequer era responsabilizada ainda. Sabe o que o prefeito fez até agora? 0. Sabe o que o Rony Mota fez até agora? 0. Então, são pessoas de uma irresponsabilidade que não tem tamanho, sabe? Diante, assim, estão brincando, porque não gostam da gente, porque a gente critica. Isso é um problema de Estado. Não é um problema pessoal meu com ninguém, nem com o prefeito, nem com ninguém. É um problema de Estado. É um problema que o governo precisa agir, né? Então, a Lei 6.900 hoje beneficia a criminosa Braskem. E as nossas empresas estão sem poder usufruir. E o que o Fernando falou é verdade. Tem muitos imóveis no limite do abairramento do Farol não estão ali na região que foi afetada, estão pagando IPTU quando não deveriam pagar. Só a Braskem está sendo isentada. A prefeitura não atualizou o mapa para poder incluir os imóveis da Borda do Bom Parto, da Chan de Bebedouro, da Marquês de Abrantes, dos flechais de baixo e flechais de cima. Então, assim, é de uma irresponsabilidade que me enoja, porque eles sabem do problema, conhecem o problema, tá? E aí, de fato, o que nós temos são essas 2 leis e mais nada.
Até agora, os ministérios públicos têm sido um muro de contenção da comunidade. Favorável a quem? A Braskem. Então é isso. Agradeço bastante o espaço que vocês permitiram e eu acho que o mais importante é ver esse trabalho, né? O resultado desse tempo todo de dedicação dos estudantes. Ficou que o licenciamento ambiental realizado pela Braskem, ele é prévio à Constituição de 1988, e isso traz problemas do ponto de vista do que nós podemos chamar de um arcabouço regulatório mesmo, envolvendo o licenciamento ambiental, porque várias das obrigações que hoje nós temos na legislação que orienta o licenciamento ambiental, como a Braskem começou, não era nem Braskem na época, mas como a empresa começou a explorar antes, é como se assim, a licença já está expedida, a autorização está expedida. Só que novas áreas receberam autorização para exploração, que aí sim demandariam o licenciamento como a legislação prevê. Só que não foi feito da forma como deveria ocorrer. Então tem várias falhas. Quando a gente vai trabalhar com a AIA, a gente tem que fazer previsão de impacto, identificação de impactos, a gente tem que fazer a previsão de impactos e nós temos que fazer a avaliação de risco. É fundamental. E a avaliação da importância dos impactos, né? Então, em casos, por exemplo, de, prioridade para mitigação dos impactos, a gente tem que elencar o que é prioritário. As comunidades que foram atingidas, elas não tinham a menor noção dos riscos envolvendo a mineração, porque é um tipo de mineração que ela ocorre de forma subterrânea, né? Ela não ocorre ao nível do solo, é no subsolo. Só que as ocupações ali, elas são prévias à exploração minerária. Então a empresa já falhou em não, por exemplo, você estava comentando sobre audiência pública, consulta prévia, e não fazer um monitoramento junto às comunidades com orientações de procedimentos envolvendo os tipos de riscos que ocorreriam. Não houve. Não houve. Então, o que ocorreu, e aí o licenciamento, esse caso, ele é tão sui generis, Magda, conforme você for se especializando, então, nessa parte de avaliação de impactos sociais, né, socioambientais, você vai perceber que, por exemplo, quem deveria ter expedido e feito fiscalização, monitoramento das atividades de mineração não era o IMA, que é o órgão estadual. Deveria ser o IBAMA. Por quê? Qualquer tipo de atividade econômica que explore o subsolo cabe à União. Embora exista uma flexibilização mais recente, nos últimos anos, desde o governo Dilma Rousseff em especial, com licenciamento, com delegação, para compartilhar esse processo decisório envolvendo licenciamento com os estados e municípios, mas esse tipo de atividade não tem compartilhamento. Então o erro está lá do início até o fim. Só que a empresa, quando você vai perceber, Magda, e conforme você começar a ler mais sobre esses casos envolvendo mineração, você vai perceber que existem padrões. Existem padrões. É muito triste perceber, mas existem padrões. Então a empresa, por exemplo, ela força, por exemplo, que os valores de indenização tenham limites. Mesmo que, por exemplo, a pessoa tenha uma casa lá que ela construiu ao longo da vida, que vale, sei lá, 800 mil reais, vai querer pagar metade. Vai querer forçar isso. Mas isso é um dos fatores. E os acordos, por exemplo, vão tentar, de toda maneira, evitar, por exemplo, ou reduzir ao máximo valores envolvendo danos morais. E nós temos ainda um grande trabalho pela frente,
para ajudar essas pessoas e combater esse mal aí que está acontecendo. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, professora, do desenvolvimento do trabalho, pela própria iniciação científica, né? Ter esse contato aí de como se faz, né? No caso, essa pesquisação, que eu mesmo nunca tinha participado, e concordar com a fala de Jennifer no sentido de que realmente, assim, nos abriu outra visão sobre o problema da Basquem. A gente tinha visto o problema só como espectadora, né? E a gente conseguiu, na prática, ter mais aproximação e perceber, de fato, o que está acontecendo na região. E essa oportunidade, né, de divulgar, disseminar esse pequeno trabalho que a gente fez e compartilhar aí nas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter conhecimento do que a gente viu lá. Só agradecer. Eu queria agradecer também ao Fernando, que estou vendo ele agora. Fernando, foi um prazer conhecer você. Espero que a gente possa ter mais bate-papos por aí. Tem muita coisa também que você vai mostrar ainda para a gente, né? E agradecer a Magda, professora, principalmente a senhora também pela oportunidade dessa pesquisa maravilhosa, que só nos enriqueceu, e a Magda, porque, assim, como todos nós assim, estávamos muito ausentes em relação à questão de tempo e disponibilidade para sair, fazer as entrevistas, a Magda articulou tudo, fez tudo muito bem feito, caprichou, então, assim, ela merece 5 estrelas. Muito grata por tudo também, pelos quebra-galhos que aconteceram no meio aí no percurso, né, Magda? É o seguinte, quando Magda chegou lá, era só um podcast, né? Aí a condição que a gente colocou foi o seguinte: você precisa conhecer. Não dá para só conversar. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: no que eu posso fazer, né? Diante de tudo isso, a gente está focado em trazer vida para quem ficou. Nós estamos com um projeto muito, muito, muito avançado de um espaço multissocial, que ele fica justamente na borda, aí é onde entram as candidatas, que eu disse a vocês, um dia eu vou cobrar a vocês. Esse espaço multissocial, o que é ele? É um espaço onde eu vou trabalhar cultura, capacitação, geração de renda, vou trabalhar um projeto que a gente tem, Comunidade Viva, dentro desse espaço. Nós colocamos dentro do Conselho Gestor, houve já uma aclamação em cima desse. É uma coisa assim, meio surreal, é um piloto, mas as ideias foram maravilhosas pelo conteúdo que ele vai trazer, principalmente em vida social, em resgate de cidadania. Então, a gente vai continuar. E aí, onde é que vocês entram? Ele é aberto a todo conhecimento. Ele é aberto. A gente tem a UMJ, que está querendo entrar. Temos o SENAC, que está, já através de doutora Thelma, me permita falar o nome dela, que está dentro. O Conselho Gestor tem urbanista, tem pessoas que a gente quer envolvê-los. Trazer conhecimento e vida. E ele fica justamente na margem da realocação. Esse é um projeto que a gente está trabalhando muito em cima dele, em paralelo à Comunidade Viva, que atingia 1.500 pessoas diariamente, e a gente quer trazer essa vida, porque, só para fechar, eu só saio desse bairro se eu for o último. A gente não aceita e não vai aceitar. Então, é a forma que a gente vê de vocês propagarem e trazer para dentro. Como esse, o piloto pode ser em outra comunidade, que também é uma coisa linda. E eu vou passar posteriormente para você o que ele engloba. Não há em Maceió, em Alagoas, nada similar. É uma coisa fora do comum, onde ele traz para
para o gerenciamento. É o Fernando que vai tomar conta? Não. Ele vai envolver as pessoas que vão delegar esse projeto como se fosse democraticamente uma cúpula, se é que se pode chamar assim, onde cada um vai trazer o seu conhecimento para dividir. Era essa mensagem que eu queria dizer, de positividade. A gente não vai arredar o pé. Entendeu? Que fiquem com Deus. E obrigado pelo espaço. Que é isso. Obrigada a você, Fernando. Muito, muito agradecida. Muito e vamos envolver. Acho que vamos se envolver sim. Parabéns. Com certeza. Até porque acho que é fundamental. Foi essa a proposta que a gente tinha. Primeiramente, era dessa integração, né, da universidade, como curso representando o curso de Ciências Sociais, né, o Instituto, com a comunidade, né, e foi muito bacana conhecer você, conhecer a comunidade do Bom Parto, e com certeza a gente vai se envolver, acho que é só o início. Aproveitando, deixo o convite para todos que queiram conhecer, a gente está aberto, a gente está de braços abertos para receber todos, até os que não estão presentes aqui, que estão ouvindo ou assistindo, venham conhecer. Traga um pouco do seu carisma para a gente, que a gente está precisando. Muito obrigada. Valeu, Fernando. Obrigado. Obrigada a você, Fernando. Muito bom. Muito positiva essa sua fala, né? Que é isso que a gente precisa, de ter essa esperança de que tem como se fazer algo, né? Nós estamos aqui para o que vocês precisarem, certo? O dia que for, Magda sabe disso, ainda não tem horário, para o que vocês precisarem. E a gente parte muito daquela premissa, eu saio de casa com não. O máximo que pode acontecer é eu voltar com ele. Mas amanhã eu saio com ele de novo, até eu conseguir trazer o sim. Então a gente trabalha muito nessa vibe aí. Ok? Fiquem com Deus. Muito bom. Gratidão. E aí, Magda, você quer fechar? Eu acho que já poderia, se alguém quiser ainda falar. Eu só tenho a agradecer, acho que é isso, como representante da equipe, né, acho que foi muito bom toda a presença da pesquisa, se envolver, a pesquisa teórica, o envolvimento no campo, acho que foi muito importante, acho que para essa construção, né, do ser cientista social, acho que é muito válida. E até todo esse nosso diálogo foi construído aqui, que é o emergente, que é o que é necessário. Então, assim, é isso. Eu agradeço o espaço da universidade e que as coisas que possam ser construídas, elas sejam possíveis e que elas ocorram, né, na medida do possível. E é isso. Então, gratidão a todos e todas e todes, e vamos seguindo, né? Sim. Fiquem com Deus. Gratidão. Outro abraço.